Esta meia hora tem o apoio de KPMG. Ser consciente transforma negócios. Por quê? Oito horas, bom dia, seja muito bem-vindo ao Jornal Gente desta quinta-feira, 25 de fevereiro de 2021. Bem, um ano de pandemia de Covid, não é? Acho que é aquela data redonda que serve para a gente pensar um pouco a respeito do que passou, das coisas que mudaram nas nossas vidas, no país, no mundo, e como é que a gente vai continuar enfrentando essa questão tão presente que transformou a nossa forma de viver, não é? Se a gente olha para trás, em um ano de pandemia, os números são assustadores e são gigantescos no Brasil e no mundo. Vamos olhar para a nossa casa aqui, Brasil. A gente teve ontem a marca de 250 mil pessoas que perderam a vida por causa da Covid, na véspera de um ano de pandemia. Olhando para outros países, qual é a condição hoje do Brasil de enfrentamento da Covid? Acho que tem algumas coisas aqui. E esse é um assunto delicado, porque é um assunto que mexe com as pessoas, mexe com convicções, trata de expectativas. E Pedro, você sabe que hoje, não é? Cada vez mais as pessoas tentam ali carimbar coisas naqueles que passam mensagens, né? Nossa, ela é isso, ele é aquilo, ela defende não sei quem. Então, né, nesse momento aqui, respirar um pouquinho e pensar de fato o que está acontecendo agora. Bem, do ponto de vista sanitário, do ponto de vista das vidas, que é o que mais tem relevância, é claro que a situação do Brasil está muito longe de ser confortável. Muito, muito longe. O Brasil é o segundo país no mundo com maior número de mortes. Nós passamos de 10 milhões de casos. E ainda estamos aqui num momento delicado da Covid-19, em termos de disseminação do vírus pelo país. Então isso é uma questão inegável. Isso, de fato, é algo que mexe com a vida de todos nós. E não pode ser relegado a segundo plano jamais. Essa é a grande questão hoje do momento. Existem outras. E existe sempre a necessidade da gente olhar para frente para saber o que a gente pode fazer, não é? Não dá para se conformar com uma situação. Mas o caso é esse. Os Estados Unidos tiveram 500 mil mortos, o Brasil 250 mil, e são esses dois países que hoje têm os piores resultados em termos de condição sanitária no combate à Covid-19. E nenhum dos dois é o país mais populoso do mundo. O Brasil tem 200 milhões de habitantes, 200 e pouquinho, 210. Os Estados Unidos, 300 e pouquinho também. Não chegamos perto da Índia, da China, de outros países com grande população. Ou seja, é uma condição muito delicada. Agora, acho que no Brasil existem, para mim, dois fatores que foram... É difícil falar em fatores positivos, não é? No meio dessa questão toda. Mas a gente tem que comparar para tirar uma média e entender o que aconteceu. Dois pontos em que o Brasil teve um resultado melhor do que outros países e uma condição melhor de lidar com essa doença. O primeiro deles é o desempenho econômico. Nós tivemos, no ano passado, com exceção da China, PIB desabando no mundo inteiro, desabando. Ainda não há os números fechados de 2020, então eu separei aqui para contar para o ouvinte da Rádio Bandeirantes o PIB do terceiro trimestre de 2020, porque aí já são números consolidados, né? O Brasil fechou o terceiro trimestre com uma possibilidade de recuo no PIB ali perto de 4,5%. Se a gente olha outros países, olha, o Peru, nesse mesmo momento, estava com queda de 27%. Reino Unido, 20%. Espanha, 18%. México, 17%. Nós não estamos na condição econômica, em termos de perda econômica provocada pela Covid, numa situação tão grave quanto outros países. Bem, nosso ouvinte pode falar, o Brasil já entrou numa situação mais grave na pandemia. Então, quem já está ali numa situação mais delicada, até onde vai o tombo? É uma pergunta. Mas o fato é que, de alguma forma, a roda continuou girando e o auxílio emergencial teve muito a ver com isso, porque o consumo não cessou e a economia brasileira ainda é muito baseada no consumo das famílias. O outro fator que nos colocou aqui numa condição um pouco melhor é o fato de que nós temos um sistema universal e público de atendimento de saúde com uma grande capilaridade pelo país. É o SUS.
O fato de termos um sistema de saúde pública que entra nas capitais e nas cidades pequenas, remotas, do interior, da região norte, da região sul, do país inteiro, nos ajudou a impedir um caos completo. Nos ajudou. Se os Estados Unidos tiveram esse resultado tão ruim, também isso se deve ao fato de que os Estados Unidos não têm um sistema público de saúde universal. E que se você não tem dinheiro, você não consegue nem dar bom dia na recepção do hospital. Então o SUS, com todos os problemas que tem e com as deficiências que tem, e, enfim, com as possibilidades de melhora que tem também, tem ajudado a gente a evitar que essa crise se agrave ainda mais. E aí, olhando rapidinho para hoje, qual é o quadro? É um quadro em que a pandemia passa por um momento de arrefecimento. Nós estacionamos ali num número de mortes diárias, naquela média, de mais de 1.000, já há mais de um mês. E temos um movimento diferente nas decisões. Decisões estão migrando dos estados para os municípios e os municípios, de forma geral, têm sido mais rigorosos do que foram em outros momentos dessa pandemia na hora das suas decisões. Algumas são só ali, digamos, fogos de artifício, né? Pra gente olhar, mas você espreme e não fica nada no céu. Outras já são decisões mais fortes. Pedro Campos, qual que é o balanço que você faz desse ano, Pedro? O que você enxerga agora, a partir de agora, né? Porque em algum momento a gente vai ter que virar essa página com vacina. O retrato de hoje, 25 de fevereiro de 2021. Olha, Thaís, o que a gente pode, trazer para o ouvinte aqui ao longo desse tempo todo que a gente tem destinado grande parte da programação para falar das questões ligadas à pandemia do coronavírus é que há autoridades que ainda estão patinando, né? Ainda não conseguiram estabelecer um cronograma fixo, um cronograma planejado, né? E com atitudes que realmente tenham impacto para reduzir a contaminação do vírus, né? Essa coordenação nacional, ela não foi vista. Nós vimos durante esse ano todo disputa política, nós vimos durante esse ano todo decisões contraditórias entre cidades, entre localidades muito próximas. Nós vimos também uma questão ligada à dificuldade para a aquisição de vacina, algumas autoridades que no começo resistiam, a admitir o tamanho do problema. A Thaís lembrou o número que nós trouxemos outro dia aqui, quando o país bateu 250 mil mortos. É muita gente, é um número de guerra. Pessoas, vidas que nós perdemos nessa pandemia. E ainda não conseguimos ver essa coordenação nacional, e muito menos coordenações regionais, porque se a gente reclama da falta de uma coordenação nacional, de um protagonismo do Ministério da Saúde, nos estados também observamos decisões díspares a respeito daquilo que está sendo feito no mesmo momento. Ninguém aqui defende o compromisso com o erro, né? É claro que no ano passado se defendia o fechamento das escolas. Agora esse é um ponto tido no mundo todo como um ponto fundamental para o retorno. O Brasil foi o país que mais tempo teve escola fechada durante a pandemia do coronavírus em todo o mundo, né? E o prejuízo disso a gente não está sentindo agora, a gente vai sentir lá na frente. Porque são crianças, são jovens, são adolescentes, são adultos também que estão no ensino universitário, que sem sombra de dúvida tiveram um prejuízo tremendo, né, para a sua qualificação. Tem alguns números hoje em dia, depois de um ano da Covid-19 no Brasil, que chamam muito a atenção. O estado do Amazonas superar o número de mortos em menos de 2 meses em 2021 em relação ao que aconteceu em todo o período de pandemia do ano passado, de março a dezembro, é algo que salta aos nossos olhos. Aliás, é o mesmo que aconteceu numa cidade aqui no interior de São Paulo, a cidade de Araraquara, que já registrou também mais mortes nesse ano do que no total do ano passado. Então, temos alguns caminhos ainda pela frente a serem percorridos, a serem desvendados, essa questão das novas cepas, a variação, né, desse vírus maldito que chegou e modificou toda a nossa vida. E nesse momento de reflexão, né, Thaís, eu queria chamar o ouvinte da Rádio Bandeirantes para refletir conosco não só o papel das autoridades, esse nós temos discutido bastante, mas também o papel da população. Não que nós tenhamos de jogar a culpa nas costas da população, não é isso. Mas claro
que quem vai numa festa no momento desse sabe muito bem o risco que está oferecendo, né, para a vida, para o convívio em sociedade, de transmissão mais célere do vírus. Numa festa você muito provavelmente não consegue usar máscara, você tem um contato mais próximo ali das pessoas. Não é o momento, né, no mundo todo de realização desse tipo de evento. Nós entendemos que algumas pessoas vivem disso. A profissão do sujeito justamente é promover confraternizações, promover eventos dessa natureza. Shows, né? Os artistas do mundo todo se reinventaram nas lives porque não é possível, segundo as autoridades da saúde, fazer um show, fazer um evento com aglomeração nesse momento. Então, há o papel claro das autoridades, há essa exploração política, né, que é deplorável num momento como esse, e há também uma cobrança em cima da população. Repito aqui, não de quem acorda às 4h30 da manhã, como vai mostrar hoje o Lucas Josino aqui no Jornal Gente, que tem que pegar um trem lotado e que não vai ter nenhuma medida de proteção nesse toque de recolher com R minúsculo que o governo do estado de São Paulo proclamou ontem. É um toque de restrições, né? Até o termo foi mudado. Mas é com R minúsculo do mesmo jeito. Porque efeito prático mesmo, nós vamos ter que sentir se a polícia for enfrentar essas festas clandestinas, se a polícia for impedir a realização de bailes funk. Só a imagem aí para quem está acompanhando pelo YouTube. Daqui a pouco o Lucas Josino vai contar o que ele mostrou hoje. Então vai ter um toque de recolher em São Paulo, vai ter um toque de restrições durante a madrugada em São Paulo, onde grande parte da madrugada o transporte público nem funciona, e às 5 horas da manhã nós vamos registrar imagens como essa aí que o Lucas Josino colheu. Então aonde que o vírus está circulando? O vírus vai dormir à noite? O vírus não vai dormir à noite, né? Então precisamos cobrar das autoridades questões que estejam ligadas, né, a combater a circulação do vírus. E não essa historinha para boi dormir, de que estamos fazendo isso, estamos fazendo aquilo, e as pessoas continuam aglomeradas, continuam aí à mercê da circulação desse vírus na cidade de São Paulo, Thaís. 8 horas, 12 minutos. 8h12, Pedro. O ouvinte está falando, cadê o Cláudio Humberto? Gente, o Cláudio Humberto fica em Brasília e tem contato conosco via internet. Vocês sabem, internet de vez em quando cai, não é? A minha internet caiu, a do Cláudio Humberto também, mas hoje o Cláudio não pode ficar, é claro, de fora da abertura do Jornal Gente. Não estranhem o som, porque o som é por uma ligação com uma condição não tão boa quanto todos os dias, mas vai dar pra gente entender exatamente o que você quer contar pro nosco, viu, Cláudio? Bom dia. Muito bom dia, Thaís Freitas, bom dia, Pedro Campos, muito bom dia, Brasil. Olha, estou com dificuldades de comunicação, aliás, desde a meia-noite, mais ou menos, o sistema da Vivo, não sei se é só da Vivo, mas no meu caso da Vivo, simplesmente derrubou tudo, viu? Derrubou internet, telefone. Ô, Cláudio, mas seu som tá bom, você deu um jeito aí, então. Não, né? mas agora, enquanto você estava falando, a gente conseguiu aqui, por coincidência, entrou o sinal da internet, estamos novamente pelo codec. E hoje a gente começou o programa, Cláudio, claro, falando sobre a data, né? Aquela data redonda que a gente para pensar, entender o que aconteceu e o que está por vir, né? Um ano de pandemia, um ano do primeiro caso no Brasil e os números e as expectativas, foco em vacina. Qual que é a leitura que você faz desse momento aqui, Cláudio? Pois é um momento que o Brasil ainda repete erros cometidos ao longo desse primeiro ano, né? Todo mundo erra, o governo continua, o federal continua errando, os governos estaduais também. A justiça não fica atrás, né? Tomando decisões absurdas e até inexplicáveis, né? Porque, afinal de contas, é suposto que o Supremo Tribunal Federal seja a casa da ponderação, né? Como é que eu diria, do amadurecimento da justiça, né, a casa alta da justiça. Aí vem o ministro Ricardo Lewandowski que tomou uma decisão impondo 3 dias a pedido de um partido político. Quer dizer, não é uma coisa a pedido de uma universidade, de um conjunto de cientistas, não, a pedido de um partido político impõe um limite de 3 dias, né, para que a Anvisa examine pedidos de utilização de vacina. Quer dizer, além de ser reveladora a decisão de uma insensatez total, é de uma ignorância brutal, né? E estamos falando de uma decisão desses dias, né? A gente assiste o governo do estado de São Paulo fazendo política o tempo todo sobre esse assunto. Eles tucanaram até o toque de recolher, chamando de toque de restrições, porque toque de recolher, sabe como é que é? Lembra um pouco ali alguma coisa autoritária.
é uma bobagem, né? Quer dizer, a gente está vivendo uma situação de pandemia, as pessoas continuam morrendo, enfim, essa doença voltou a contaminar em proporções assustadoras. O Estado de São Paulo está ali no limite da sua capacidade de receber pessoas doentes com essa doença, ainda mais em situação de internação em UTI. Aliás, é um drama vivido por toda a população, e os caras continuam fazendo política, como fazem desde o primeiro dia, né? No governo federal também. Ontem o presidente da República voltou a insistir numa coisa própria de quem tem cabeça dura, a questão da Pfizer, insinuando que pode até vetar uma eventual mudança da legislação que permita ao governo fechar o contrato com a Pfizer, apesar da cláusula imposta pela empresa de não se responsabilizar por eventuais efeitos colaterais da vacina. Puxa, estamos falando de uma vacina que já foi comprovadamente como é que eu diria, indicada, sobretudo pela maior das agências reguladoras do planeta, que é o FDA americano, já testou a sua eficácia, sua segurança, sua qualidade, né? E aí fica nessa coisa, essa má vontade, não é má vontade, é uma coisa de cabeça dura, sabe? É gente que não percebe, né? Que dá tanta atenção ao noticiário contra ele, não dá atenção ao noticiário que vem de fora, né? Dessa vacina da Pfizer, que é uma vacina ansiada, procurada, né? por países do mundo inteiro. Enfim, a gente percebe que o único setor que de fato evoluiu nesse primeiro ano, não é Thaís ou Pedro, foram os médicos, né? Hoje, apesar do aumento do número de casos, etc. e tal, nós temos hoje um sistema de saúde público e privado muito mais preparado para receber doentes, né? Os doentes chegam aos hospitais com melhores chances de sobreviver à doença em razão da experiência acumulada. A única evolução que se verifica, na verdade, a rigor, durante todo esse período de doença, de um ano para cá, é exatamente a evolução que se verifica do pessoal da área médica, né? Esse pessoal nunca decepcionou. Desde o primeiro momento se dedicou, mergulhou de cabeça, mesmo sem saber também o que estava acontecendo, que diabo de doença era essa, e agora, um ano depois, a situação já melhorou muito, e ainda bem. Jornal da Bandeirantes, gente no ar, hein? Para você participar conosco, manda sua mensagem aí pro nosso WhatsApp. 11 999 048756.